Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Nosso assunto é o agronegócio, porque o governo anuncia nesta terça-feira o Plano Safra. Expectativa em Brasília. Orengo, bom dia. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. Uma grande expectativa, Megali. Inclusive, o governo acabou de anunciar aí o valor do investimento, né, do recurso aí destinado ao Plano Safra, recursos na ordem de 364 bilhões de reais que vão apoiar a produção agrícola nacional de médios e grandes produtores rurais até 2024. Esse é o famoso Plano Safra. Sempre tem muita expectativa para esse anúncio do governo. É um crescimento de 27%, em comparação ao dado do período anterior. E o que a gente vê, Megali, é claro, nesse momento, até politicamente para o governo, uma cena importante para um setor que o governo tem dificuldades ainda ali de penetração, né? O próprio presidente Lula já externou publicamente isso em algumas oportunidades, dizendo que, inclusive chegou a dizer que o problema do agro com ele é ideológico, mas que vai trabalhar lá para aumentar a força de investimento do Estado no agro, né, para aumentar a produção, e esse é o objetivo nesse momento, né, até um aceno a esse setor que é importantíssimo, tem dado boas notícias para o crescimento do país. Ontem, inclusive, a gente teve um encontro aqui importante da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, com o ministro da Economia, Fernando Haddad, ministro da Fazenda. E nesse encontro, líderes ali dessa bancada, né, pediram ao ministro apoio, principalmente ali na equalização de juros, porque o produtor tem um juros hoje subsidiado por esses financiamentos, linhas de crédito, então o governo faz um esforço ali para que o produtor pague juros mais baixos, né, então essa era uma pedida. E também ainda a questão do seguro, o produtor vive um clima de imprevisibilidade. Se a gente pegar a região sul, que sofre com períodos de estiagem severos, então também a questão de um olhar mais atento ao seguro rural. Então foram algumas pedidas lá do setor, que nesse momento, Megali, não, obviamente, trata apenas de Plano Safra, né? Esse é o grande objetivo, é a prioridade, mas a gente está em meio a uma discussão aí também da reforma tributária, e é importante o diálogo aí desse setor com o governo, que participa das negociações, né? Tem a proa aí na negociação, então há também reivindicações até de mudanças de texto na reforma tributária para atender esse setor que é fundamental, que é o setor do agronegócio no Brasil, né? Logo mais, 10 da manhã, aí sim teremos o anúncio oficial, vai ter discurso do presidente. O anúncio do Plano Safra é dividido em dois momentos, hoje com o anúncio principal, e ao longo da semana ainda teremos aí um anúncio do Plano Safra da agricultura familiar, né? Então, o número foi divulgado há pouco, portanto, 364 bilhões de reais para apoiar a produção. O presidente Lula comenta aí esses dados logo mais na cerimônia às 10 da manhã aqui no Palácio Planalto. É um volume importante, expressivo, um aumento, né, em relação ao que era previsto anteriormente no Plano Safra. Agora você entrou já no outro assunto, Orengo, da reforma tributária, que tem gerado algumas reações, alguns ruídos de alguns setores que se sentem prejudicados pelo texto como está hoje. A gente debate esse assunto já há tanto tempo, e aí uma aprovação a toque de caixa pode ser um risco para determinados setores, já que tem a ideia do próprio presidente da Câmara de aprovação dessa reforma até meados de julho, antes do recesso, portanto, mas a gente precisa olhar com cuidado. E o agro já reagiu exatamente porque seria um dos setores que receberiam um aumento na carga tributária. Agora, o setor de serviços, aí esse tem reagido muito fortemente, porque para o setor de serviços, o volume de aumento de carga tributária é muito maior, né? E para a indústria tem uma compensação, na indústria uma queda importante, né? Isso toca num ponto importante, Sheila, porque assim, na ponta, e é o que o setor de serviços está colocando, isso é transferido para o consumidor, né? Obviamente, a gente está falando do setor que mais emprega no Brasil, então é um setor que precisa ser ouvido, precisa ter espaço aí para negociação, e há reivindicações, inclusive, de postergar a votação, né? O que aconteceu foi o seguinte, muita discussão, audiência pública, mas até então não se conhecia o texto da reforma tributária. O texto acabou de ser apresentado, e agora, para esse diálogo, temos pouquíssimo tempo, né? Então o que faltou ali foi apresentar esse texto antes, para dar, inclusive, tempo de negociação, articulação, até de mudanças
desse texto, e na prática a gente tem 2 semanas de votação. Essa semana está morta, em função aí do recesso, praticamente de um recesso já tradicional do Congresso Nacional, um recesso informal de festas juninas. Então nessa semana não teremos deliberações aqui importantes no Congresso Nacional, teremos 2 semanas, até o recesso formal, a segunda quinzena de julho, né? Então 2 semanas para votação. Olha só, regime fiscal, tem ainda projeto importante, que é a medida provisória, virou projeto de mudanças no CARF e principalmente a reforma tributária. O que os setores estão pedindo? Mais tempo para, depois de conhecerem o texto, apresentarem sugestões de mudanças, né? O problema é que ficou tudo para a última hora, e aí é aquele risco do atropelo. Aquele risco do atropelo, vamos que vamos, vota do jeito que está, depois rediscute no Senado. É isso que os setores não querem ser ouvidos, querem ter espaço, querem poder, inclusive, sugerir mudanças no texto, porque como o setor de serviços está colocando, teremos prejuízos para esse setor que é o que mais emprega no país, né? Então, ainda há muito espaço de negociação, Sheila, mas esse prazo aí está realmente apertado e as pressões são enormes. Cara, recesso informal de festa junina, a gente não pode deixar passar nenhuma vez. A gente sempre tem que apontar o quão absurdo é isso. Porque Embora seja tradição, né? Não, aqui ninguém tá falando da festa e da tradição. É uma tradição, mas é uma tradição que não tem nem razão de existir. Não, eu preciso lá visitar minhas bases. Tá, vai no fim de semana, cara. No fim de semana o deputado vem aí, dá um apertão na nossa mão, vai participar da festa. Sexta, sábado, domingo. Pode ficar até segunda. Volta na terça. Vai, a gente aceita. Agora, um mês inteiro de ausência. E outra, quantos são os deputados que fazem parte de estados que realmente têm festas juninas tradicionais? Vamos supor que esse fosse um argumento razoável. Não é. Não, eu preciso ir para as minhas bases. Não é, mas vamos supor que fosse. Vamos dar de barato que seja. Quantos são os deputados que realmente precisam comparecer a essas festas? Vamos pegar aqui os 10 mais votados do Brasil. Nicolas Ferreira, Guilherme Boulos, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles, aliás que timaço, hein? Delegado Bruno Lima, Deltan Dallagnol, já cassado, Tabata Amaral, Celso Russomano, Kim Kataguiri. São os 10 Norte e Nordeste aí, de nenhuma região que tem de prestar reverência lá para São João, que tem que apertar a mão, tem que estar presente porque é importante. Nenhum. Esses caras devem estar o quê? Na praia. Devem estar fazendo nada, né? Numa semana em que a gente precisa do Congresso funcionar. Todas as semanas a gente precisa, né? Mas num momento delicado em que a gente está aí estudando reforma. Tem 3 reformas sendo estudadas ao mesmo tempo. Tem marco fiscal. E os caras lá descansando, porque uma fração dos deputados acha muito razoável você tirar o mês inteiro para ir lá beijar a mão. Aliás, ter sua mão beijada em festas juninas pelo país. É um negócio inacreditável. A gente não pode se acostumar com isso. Orengo, boa semana de solidão pra você aí. Passa rápido. Daqui a pouquinho tem mais movimentação. Um abraço pra você, até amanhã. Um abraço, até mais.